faz 80 anos, é um momento que dá um insight. É como se você viesse correndo por uma campina maravilhosa, não tinha metodologia, mas você para, é um extremo abismo. E agora? A minha vida, que eu não vou conseguir contar aqui, porque não vou dispor o tempo todo de vocês, mas principalmente em relação ao teatro, eu já nasci decepcionado com o teatro. Porque antes de eu nascer, eu trouxe aqui um documento. É um jornal chamado A Ribalta, pertencente ao Teatro Livramento, da Sociedade Dramática do Feitosa. Quem mais ou menos conhece a história dele, Campo Grande, Polo, o Feitosa é ali meio cruzilhada, meio Campo Grande. E esse jornal aqui é de 4 de setembro de 1926. Nasci em 45. E é interessante o programa do Teatro Feitosa, aqui no seu teatro. Logo que bem afinada a orquestra terminar a execução de uma de suas obras, das suas lindas peças, um pouco pagando aqui, será importante, será apresentado o drama. Então, a primeira parte, que era uma orquestra que tocava. Depois vinha o drama Vampiros Sociais. E eu vejo aqui, entre os atores, o personagem Maurício era interpretado por meu avô, o pai, José Austragésimo Filho. Quem conhece aquela rua da Feira do Arruda, que tem esse nome, a origem é essa, uma homenagem a ele. Em seguida, representa-se-á a muito chistosa comédia em um ato, intitulada Um Dente por Amor. Meu pai gostava, ele estava lá um dos personagens, fazendo o papel de André. O próximo espetáculo, Chaucely, um pesquisador de baleias, e brevemente os milagres de Nossa Senhora do Milagre. Isso vinha o jornal daqui, que trazia crônicas, notícias, comentários. Isso, antes de eu nascer, o teatro já estava em decadência. Porque tinha um teatro desse em cada bairro da cidade do Recife. Uma loucura. Inclusive, às vezes, cine teatro, tinha cinema, depois tinha teatro, e eu encontrei uma porção desses jornais mostrando esse tempo efusivo que eu não consegui nem ver. Bom, a vida é feita de queda, né? Não tem como não cair. Mas a primeira queda que eu tive brava foi na pandemia. Quando o remédio que eu tomei, que tinha que ficar deitado, eu levantei e caí de frente. Aliás, o médico me atendeu. Da outra vez que eu caí de costa, disse: é um bom jeito de cair. O melhor jeito de cair é de costa. Caí de frente, eu tive que tomar 12 pontos, sucacinho aqui. E eu me lembro que na entrada do hospital da Unimed, quando a gente foi subindo, Isabel estava me acompanhando, deu vontade de fazer xixi. Cadê aquele negócio? Eu perguntei: cadê o papagaio?
para pagar o negócio que tem para o ex-presidente. Não tinha. E eu querendo fazer xixi. E lá vai a maca. A Isabel, que é enfermeira, disse: você não tem luva aí não? Tem. Aí pegaram a luva, acoplaram no mais frente e eu comecei a fazer xixi. Comecei a fazer xixi do tamanho. Eu olhava para a luva, daqui a pouco estava aquela bolinha linda. Mas felizmente a luva foi o suficiente para acoplar o líquido. Foi uma só. Mas a queda, a gente sempre se refere à física, o corpo que cai. E quando a gente cai, nós caímos muitas vezes. Caímos, mas eu preciso levantar. Eu, menino, caía muito pequeno, mas agora adulto eu tenho um certo currículo respeitável de quedas. E o Neto tem razão, as duas de costa, uma por desequilíbrio e outra por dedicação, realmente não teve grandes danos. Mas lá de frente, 12 pontos aqui. Porque você imagina, Recife já teve vários teatros em cada vaga. Acabou-se. Se a gente quiser ter uma noção de como o teatro recifense é decadente, é uma decadência de fazer chorar. É uma decadência de levar a queda e você no chão dizendo: não, eu vou me levantar. O Joel Pontes, que foi escritor desse teatro, Roberto Pernambuco, ele narra a saga das sociedades de arte dramática que tinha em vários bairros do Recife. Coincidentemente, a mais popular era do Arruda, onde tem o nome do meu pai numa placa. Mas acabou. Mas nós fizemos muitos outros grupos de teatro. Uns que eu vi e assisti, Valdemar de Oliveira, Teatro Amador de Pernambuco, gente nossa. Aí eu trouxe essa figura aqui. Pesa porque é de bronze. O nome desse homem é Samuel Campelo. Este é o Oscar do teatro pernambucano. E como eu vinha na decadência, eu já peguei o restinho da decadência e ganhei esse aqui. Com a peça As Feiticeiras de Salém, montado pelo Teatro Administrativo Federal de Pernambuco, direção de Milton Macarelli. Eu ganhei como ator revelação, fazendo o reverendo John Hale. Uma peça que já foi incidente. Hoje, para quem promove a premiação, ficou difícil também de receber. Como é que você tem, né? Como é que vai arrumar dinheiro para imprimir tantos quantos? E quem julga? Quem dava esse presente aqui, por incrível que pareça, a nossa decadência é tão grande que Recife tinha uma associação de cronistas teatrais de Pernambuco. Era quem dava o prêmio. Acabou a associação. Estamos nos acabando. E quando você lê Joel, você vai vendo que os teatros universitários, os teatros bancários, o Arena, o TPN, o Gente Nossa, teatro adolescente, o Israelita, Caixa Econômica, o Teatro do Banorte, eram muitos grupos de teatro. A decadência acabou.
acabaram-se. Houve a queda, todo mundo acabou. Aí veio uma fase sustentada por algumas pessoas. Paulo de Castro é uma grande figura, Austeridade, Deus e Paulo de Góes. Montamos companhias teatrais que não viviam as moças, esse nome, auxílio montagem. É o melhor nome que tinha para essa coisa de incentivo. Você consegue aprovar uma peça da famigerada Fundarp. Porque é famigerada essa Fundarp. São famigerados. Só o Zé Milano mesmo, para dar um jeito dessa porra. Não esqueça nunca. Samuel Campelo, esse devia voltar a ser o prêmio, mesmo que fizesse em plástico, porque esse foi o homem mais importante do teatro pernambucano. E eu vim hoje com a camisa em homenagem aos 100 anos de Luiz Marinho. A obra dele foi relançada, foi muito bonita e era muito bonito. Só a Praxis Dramática, juntando com o TV Educação, nós montamos 5 peças de Luiz Marinho. Era muito fácil. Mas como é que tudo isso que dá um livro se acaba? Que decadência é essa? Que queda é essa? Uma atrás da outra, bem. Acabou. Mas eu registro um momento aqui que eu considero um momento que aconteceu e acabou. E acabou. Talvez o movimento político mais importante que os artistas fizeram. Eu não conheço outra coisa para dizer isso. Eu participei e tenho documento. Resoluções do primeiro seminário estadual de artes cênicas. E foi um seminário que trouxe os candidatos a prefeito para participarem, para eles se comprometerem que nós faríamos uma eleição com as classes, as entidades, todo o pessoal, a comunidade organizada das artes, das revistas, artistas, e fizemos uma eleição. Um compromisso do Dr. Jairo Vasconcelos de estar no cargo de diretor da Fundarp. Não tomem como desfeito, não, mas é só para registro. Eu ganhei a eleição. E o meu número de votos era absolutamente maior do que o de Jomar Montevideo. Porque, por exemplo, 10 votos da Associação dos Artistas Plásticos era um colégio eleitoral, entendeu? E a mesma validade que 200 e poucos votos que eu tive da Associação da Escola de Samba, por exemplo. Nós colocamos 3 candidatos. Jomar era o primeiro e fizemos eu era o segundo e o terceiro nós conseguimos negociar com o Ademir Araújo para ele ceder para ser Leda Alves e caiu terceiro. Então o Jomar começou a direção da cultura da prefeitura, mas não houve acerto político com o prefeito. E eu fui convidado para assumir. Aliás, eu fui convidado 2 vezes para ser diretor da parte
Cultural da Prefeitura, como é que chama mesmo? Fundação de A Cultura. Fundação de Cultura do Recife, né? E, de repente, o próprio Jair Vasconcelos me liga. E aí, tudo bem, Zé? Como é que está? Cadê o projeto? Olha, nós estamos querendo que você venha para a Fundação. Eu tinha acabado de aceitar que o João Carlos Mendonça dirigia a TV Universitária. TV Jornal. Eu acho que eu fiz tomei a decisão certa. Ainda bem. Porque na TV Jornal eu consegui fazer o que eu não faria na Fundação de Cultura, porque era Sem dúvida. carnaval lá, era vídeo, era ao vivo, era. Já mandou ver isso, sabe, você não dorme não, é? Eu ligo a televisão para você. Eu ligo para agora, tá você, já irmão, tem muito tempo ali, já. Não é possível que eu não durmo. Naquela época não tinha fake. Não tem. Não tem. Mas isso tem uma pergunta que ele me fez. Você não come, não? Porque eu me enchia de energia. E nós fizemos essa revolução que foi o carnaval. O carnaval, o São João do Recife, que era reduzido a carnaval em Campina Grande, virou um grande arraial da Rua do Lima, e hoje o São João cresceu. Então, beleza, não resta valor. E nós colocamos a legítima, escolhida, apontada pela classe teatral. Por que só uma vez? Por que não de novo? Por que não participar do poder indicado pela classe? Foi uma vitória que pouca gente sabe, mas eu tenho aqui o documento comprobatório. Um movimento político forte. Eram os 4 candidatos, eu acho. E ficou um compromisso firmado durante, entre outras coisas, palestras e tal, um debate com os candidatos, onde eles se comprometeriam ou não a indicarem para assumir a Fundação de Cultura do Recife um artista em Zé. Nós fizemos isso. Mas acabou, não fizemos mais. Foi um rio que passou em nossa vida. Então, eu me lembro do tempo que nós produzimos teatro, eu e Paulo Góes, na Praxe Dramática, nós produzimos 2 peças por ano. No Fernando e Galileu Galilei. No Valdemar Oliveira e Galileu Galilei no Santa Isabel. Mas precisava de 3 meses para a diretoria comparecer. Galileu Galilei, eu considero que deu início à profissionalização do teatro. Então nós éramos tão inocentes, produtores tão inocentes, eu e Paulo Góes, que chegou a hora que a gente, o dinheiro que a gente gastou acabou. Aí procurei o Bacarelli, disse Bacarelli, diz ele que está entrando agora muito. O que é que a gente faz? Aí fizemos uma reunião e resolvemos dividir a mesma quantia para todos os atores. Então o Geraldo Raimundo fazia um papel quilométrico, recebia o mesmo cachê, esse era R$50, e Paulo Ricardo recebia para entregar um pato. E alguém entregar um pato para ele, não foi um pato, então. O pato, Pagou o pato. Mas hoje, como se não tem espaço? Como é que pode ter público se não tem espaço? O único dia que o Francisco Estudante de Paz se apresentou, ele lotou o teatro. Teria condições de fazer 2, 3, 4, 5 dias. Felizmente, para se apresentar agora, aproveito para dizer a todos, no janeiro de grande espetáculo, vai ser no Parque.
E conseguimos uma pauta para o próximo ano de 3 dias. Quer dizer, 2027? 6. Não, 2026. 2026. 3 dias só. Uma pauta normal. A outra, porque existe o janeiro. E a outra, não sei que milagre foi esse que se conseguiu em maio do próximo ano 3 oportunidades de apresentar um espetáculo do nível que é o Francisco Instrumento de Paz. Os cenários são todos em inteligência artificial. A música, canto da melhor qualidade, com a maestria do Conservatório Pernambucano de Dança. Então, a queda é essa. Estamos morrendo, vamos morrer. Aceitar isso é doloroso demais, né? Mas a luz no fim do túnel está cada vez menor, Tiago. Então a gente tem que pensar só juntos, sei lá, ir para a rua, inventar saídas. Inventar saídas, porque eu sou um picolé chupado. Eu sei, fazendo peça. Hoje, eu tenho muitos projetos. Eu tenho um projeto com o presidente do Sarau Universo, que é o Almir Jordão, que está aí, o grande poeta. Temos um projeto para fazer uma leitura dramatizada, não tem espaço. E eu não consigo. Veja aí, onde está, eu quero ser bem objetivo. Onde está a questão? Os atores que ainda... Adriano Cabral, faz Adriano aí, corre ali, faz a festa não sei da onde, faz um desfile, faz isso, faz aquilo. Não tem gente vivendo assim. Paulo Pontes vai para São Paulo para uma peça. Vários estão aqui de fazer isso. Mas eu tentei reunir 3 atores para a gente fazer uma leitura, não é possível. Eu não vou tirar da boca deles o pão que eles estão comendo naquele dia que eu estou querendo tê-los juntos, os 3. Vamos partir para outra ideia. A situação, gente, do teatro, parece que a gente está sacudindo água no fogo, botando gelo nas coisas, porque a homenagem para mim ela é simbólica. Para mim, como pessoa, ela vai além de mim. Entendeu? Porque ainda há pessoas que vão segurando a onda, mas precisam de oportunidade. Agora, todas as vezes que eu falo que o pessoal do teatro se reúne com Cida Pedrosa, que é uma porta da Câmara do Teatro, eles querem que Cida resolva o problema do ar-condicionado, das pautas, da verba, não sei o que. Ela é uma vereadora. Ela é uma vereadora. Ela cata, ela fala, ela vai lá e denuncia. Mas isso não significa que temos que cobrar que ela resolva. Ela não é a prefeita. Atualmente a prefeita ou prefeito? Está tudo perfeito. É o prefeito. Privatizaram o prefeito. Como é que você vai resolver essa camada que ainda existe de pessoas que estão num limbo lá? Por cima deles está fazendo a nova. Eu acho o trabalho de Paulo é louvável, porque ele abre uma janela para a loucura dele, mas para
os espetáculos megalomaníacos que a prefeitura apoia a mostrar no Recife. E os artistas. Vê só a carteira. Vê se está carteira. Está mostrando. Isso aqui tem uma carteira de ator ou atriz profissional, não veio de cima para baixo, não. Paulo Machinho nessa luta foi uma luta enorme para que a lei fosse aprovada. Agora, nós somos profissionais reconhecidos com carteira de trabalho e tudo mais, que não tem onde trabalhar. Essa é a atual situação. Quando eu digo que a solidariedade vai além de mim, que há pessoas que ainda estão respirando, ainda estão tocando, mexendo. Vamos ter aquela música toca aqui, outra aqui lá. Os saraus têm preenchido o espaço enorme. Os saraus nas ruas, em alguns lugares, que não tem onde apresentar. São muitos poetas, são muitos cantores, são muitos artistas. Essa, para a gente não fazer essa homenagem está muito linda para mim, às custas de uma situação dessa. Nós não temos onde trabalhar. Como ator, não. Profissional ou amador, não há onde, não tem pauta. Quem não sabe o que é pauta é a reserva do teatro durante tantos dias, um dia, 2 ou 3. Hoje, você conseguir 2 vezes é uma coisa fora do comum. Se isso não bater a classe teatral e começar um movimento político dessa ordem aqui, ora, se os artistas conseguiram colocar um representante dentro do poder da prefeitura, por que só uma vez? Onde está o erro? Os artistas não conseguem mais se juntar? Está fazendo de novo um seminário, eu diria que talvez fosse bem interessante 2 em sequência, um que levantasse a atual situação de Recife, enquanto casa de espetáculo e uso. É uma discrepância absurda. Isso vale também para ensaio, viu? Para você ensaiar a peça, tem que ter a pauta. Tanto que, como a pauta do dia é sua, nós fazemos um espetáculo 2 vezes. Fazemos o técnico e depois o espetáculo. Então, eu não tenho mágoas, porque eu meti a cara. Onde foi possível. E a Valdemar de Oliveira, para não esquecer, a guerra não está perdida, mas a famigerada da Fundar, durante muito tempo, negou-se a tratar o problema do Teatro Valdemar de Oliveira como uma casa de espetáculos que não tem herdeiro. E na questão de conversar com os filhos o que vai fazer. Foi preciso a nossa intervenção, Osés, que é um postulante. Eu entrei tanto de cara com isso, todo mundo pensa que foi eu, Osés. Para se mandarem prender, me prendem primeiro. Você vai escapar. Foi uma luta. Chegou a hora que eu pedi uma reunião para a atual diretora da FUNAP, só para encerrar.
para mostrar que é absurdo. E colocamos esses despachantes, rato de cartório. Aí levantamos toda a documentação do teatro Valdemar de Oliveira, que são duas entidades. O Teatro de Amadores de Pernambuco é uma entidade, mas o Teatro Valdemar de Oliveira é uma entidade sem fins lucrativos e que tem dono, mas que não são herdeiros e que tem responsáveis. Todas as vezes na conversa que eu debatia com ela dizia: eu tive uma reunião com alguns familiares da coisa, doutora, você não me desculpe, eu não sou advogado, mas eu vou usar uma linguagem aqui de direito. Essa entidade aí, familiares, não tem efeito, consistência jurídica, para não dizer que não vale nada. Ia falar, ia voltar e tal, porque os herdeiros, doutora, por favor, eu vou pedir desculpa, mas herdeiros também é a mesma coisa de familiares. Eles não existem nesse processo. E o diabo estava abandonado, isso correndo, a gente batalhando. Aí chegou uma hora que a doutora, para a gente não ter outra dessa, eu vou lhe entregar primeiro, até para ser bem simbólico, eu vou lhe entregar o documento da aquisição do terreno onde foi construído o Teatro Valdemar de Oliveira. O doutor Valdemar assinou pela Associação do Teatro Amador de Pernambuco. Não fala ele, não. Eu comprei. Já está na compra do terreno. E a construção do teatro, que é um modelo muito bom, é toda pertencente a essa associação que se escondeu como pôde, porque fugiu. Eu acho que se houvesse justiça, teria que mandar os que abandonaram, buscar os que abandonaram. Porque foi preciso essa luta toda com Oséias, Zé Manuel participou também muito, Cisa muito apoio, para que nós conseguíssemos. Era mais possível com esse tipo de conversa. Então, aí, é bom chamar por ofício quem é responsável, porque existe, e não é herdeiro, não é familiar. Aí saiu um edital, isso importa a gente. Eu considero isso uma homenagem a essa homenagem. Isso importa. Aí saiu um edital convocando a associação do Teatro Amador de Pernambuco como legítima responsável, blá. Só para deixar vocês onde está, porque ele está na gaveta, mas andou um pouco. Eles correram, montaram um novo estatuto, montaram, elegeram uma nova diretoria, fizeram tudo legalizado em cartório, porque tinha prazo para contestar o pedido de tomo, e eles entraram não com a questão do pedido de tomo, eles pediram para anular o pedido, anular. Qualquer pessoa pode pedir para tomar você, já. Qualquer pessoa tem direito de pedir tomamento, qualquer cidadão. Aí eles entraram com um documento deste tamanho. E o controle das emoções, eu gostaria de dizer,
porque é um documento feito por advogado, citando lei, mas a coisa mais, escuta, a coisa mais escrota que tem no documento é uma foto com dois montes de cinza, afirmando embaixo: não tenho que tomar porque o diabo não existe mais. Aí eu coloquei isso no altar. Se o teatro não existe mais, por que é que ele está sendo habitado? Os sem terra estão habitando, tem luz, os hotéis habitaram até água. Qualquer outro pode ir lá. O teatro existe, está inteiro em pé, enquanto ele não toma providência, porque nós fizemos tudo. A partir daqui, estamos esperando que o Conselho de Patrimônio Cultural porque, assim, Material. porque a partir do momento que o processo de tombo é aberto, eu defendi a manutenção do processo, foi acatada, e a partir do que eu disse que não era tombamento só da estrutura física, e sim na memória afetiva, que também pode ser tombada. E aí, só quem pode cancelar o processo é o Conselho de Patrimônio. Essa semana eu conversei com a Renata Borba, que é presidente da Fundada, mas que não tem mais estrutura existente, tem estrutura. Mas o pedido de tombamento da gente não é pela estrutura física só, e sim por toda a memória afetiva e cultural que o Teatro Amador já Então, gente, apresenta. eu tinha que dar esse toque porque eu fui para frente com o Osésio, mas parece que sou eu o postulante. Eu acho que eu arrumei uns 200 inimigos Oliveira. Isso tem bem mesmo. Menos. Mas a contestação é de fazer nojo. É de fazer nojo. O teatro não existe. Então eu me demorei muito nessa parte, porque eu acho que se aparecer alguma coisa que eu ainda possa fazer, eu faço. Mas eu acho que nós desmascaramos aqueles que estavam escondidos sob o título de donos e herdeiros e chamamos para a justiça os verdadeiros responsáveis pelo Teatro Amador de Pernambuco. Gente, estar aqui hoje, quando eu digo que é para além de mim, eu não sou eu que estou nisso. Imagina eu fazendo tudo isso. Tem muita gente importante trabalhando. Então, eu dedico a essas pessoas que ainda veio à luz no fim do túnel, tem alguma possibilidade de dar espaço a quem legalmente existe, porque nós existimos. Nós temos carteira, tem lei dizendo que ninguém pode contratar um ator sem ser profissionalmente. Assim dá meu coração sempre, a Germano, meu coração, a Zé Romão, a luta juntos, separados, e a todos vocês, a minha mulher, por exemplo, a minha filha, e grandes amigos que vieram aqui hoje, numa terça-feira, para participar dessa homenagem. Obrigado. Eu queria chamar a Isabel e Clarinha aqui para a gente fazer o registro da presença de vocês, esposa e filha de Zé. Por favor, Isabel.